Bom dia, deputados. Está aberto a reunião na Comissão de Constituição e Justiça. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da CCJ. Quero cumprimentar aqui os nobres deputados presentes, os assessores, todas as pessoas que estão hoje presentes aqui na Comissão de Constituição e Justiça e todos os que nos acompanhem pela TVAL. Eu quero colocar em discussão e votação a ata da 27ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e da segunda reunião extraordinária conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, já distribuído previamente aos nobres deputados. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam ambas as atas permaneçam como se encontra. Está aprovado. Com a presença do deputado Ivan, recebeu diversas palmas. Seja bem-vindo, amigo. Expediente, sinop das correspondências e outros documentos recebidos. Moção de apoio 18/2023, ofício 53/23, ofício 104 e 23. Ordem do dia. Discussão e votação das matérias. A devolução da vistas coletiva da mensagem de veto 153/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, estabelece outras providências. Conforme combinado, foi distribuído para todos os deputados o meu voto. Eu vou apenas fazer a leitura da ementa. Diante do exposto, eu voto pela admissibilidade da mensagem do veto 153 e no mérito pela rejeição do veto parcial oposto ao projeto de lei 118/2023. Eu coloco em discussão. Deputado Ivan Nath está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria pedir vênia a vossas excelências para apresentar um voto divergente do que foi apresentado por Vossa Excelência a mensagem de veto 153/2023, para debate com os demais colegas. Se Vossa Excelência me permitir. Fique à vontade, amigo. Tem discussão? Então tá. Senhores deputados, com amparo no regimento, no artigo 140 do parágrafo 1º do regimento dessa casa, solicitei vistas da supermencionada mensagem de veto, por intermédio do qual o senhor governador do Estado vetou parcialmente parte do autógrafo da Lei 118/2023, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias do exercício financeiro 2024. O iminente deputado Camilo Martins apresentou um voto no sentido de censurar a mensagem de veto de forma parcial. Em razão do voto apresentado pelo deputado Camilo Martins, apresento um voto divergente, no seguinte sentido. Item 1. A PGE orientou vetar o item 3 do parágrafo 1º do artigo 9º, caput do artigo 29, seguintes. A SCF, prevenida pela diretora administrativa tributária e da diretoria de planejamento e orçamento, a DIOR, apresentou manifestação contrária à sanção do parágrafo 3º, artigo 6º e demais artigos apresentados por essa casa no que diz respeito à mensagem de veto. Eu só queria pedir para a assessoria, quando fazer aqui as letrinhas, dizer o que as letrinhas significam, porque são tantas letrinhas que... Então, a CAM, CM, aonde? Comissão do quê? Comissão. Vou ver o que é. Bom, de qualquer forma, peço escusas, porque está vendo que a situação não é tão simples, né? Então, destacou contrariedade ao interesse público no presente inciso 3º, capítulo 3 do artigo 35. Alicerçado, então, pelo bens lançados fundamentos da PGE, essa a gente sabe qual que é SCF, KMM, TGC,
resultando desta forma dispositivos incluídos alterados na época supracitados. Projeto de lei que cuida da LDO para o exercício financeiro 2024. Em suma, senhor presidente, em primeiro lugar, o veto diz respeito à metodologia de cálculo apresentada pela emenda, uma vez que o autor da emenda insere no orçamento despesas que são competência exclusiva do governo do Estado. A motivação da sanção também é muito clara, no sentido de declarar que compete unicamente ao Estado-membro e à União legislar sobre as leis, diretrizes e bases da educação nacional, razão pela qual a emenda apresentada também fere os princípios básicos que norteiam nossa administração pública e a Constituição Federal, vedado ao parlamentar apresentar modificações no que compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias da Educação Nacional, a LDB. A nova redação dada ao artigo 29 exprime também inconstitucionalidade, porque restringe uma abrangência a norma somente ao Poder Executivo, ou seja, é preciso preservar a harmonia entre os poderes, permitindo que cada ente federado execute a sua tarefa de forma determinada pela Constituição, não podendo o Poder Legislativo ultrapassar os limites da Constituição Federal, inserindo norma obrigatória na Lei de Diretrizes Orçamentárias que compete exclusivamente ao poder Executivo, no caso, o governador do Estado. Na mesma linha, o artigo 35, que dispensa a celebração de convênios. Uma vez, esses convênios são fundamentais para que as regras estabelecidas na separação dos poderes prevaleçam. No que concerne as emendas parlamentares 47, 48 e 50 listas de diretrizes orçamentárias, elas também criam estabilidade econômica do Estado. Se não vejamos, o artigo 47 versa sobre isenções de benefícios fiscais. Os benefícios fiscais, como sabemos, todos eles são exclusivos da União e dos Estados, sendo vedado à Assembleia Legislativa a apresentação de regras que alteram o comportamento fiscal. No mesmo sentido, o artigo 48, que institui deveres ao governador do Estado, cuja Constituição estabelece prerrogativa única ao governador. Ou seja, o artigo 48 estabelece uma obrigação ao governador do Estado, que é dele a competência exclusiva, razão pela qual não há como acatar o artigo 48. Da mesma forma, o artigo 50, que institui as obrigações do Poder Executivo, culminando também de ofender a independência e a harmonia dos poderes, definindo reserva à administração que ferem a política nacional fazendária e o CONFAS. Todos sabemos aqui que o Estado de Santa Catarina é partícipe do Conselho Nacional Fazendário e todas as diretrizes que competem à organização tributária de produtos comercializados no Estado e fora dele dependem de convênio estabelecido com o CONFAS. O artigo 50 avança nessa prerrogativa, estabelecendo uma regulamentação tributária que compete exclusivamente ao governo de Santa Catarina, à medida que depende das autorizações do Conselho Fazendário Nacional. Por fim, a emenda acrescentou que o inciso 3º, 83, deve-se ao fato que estas permitem o acesso irrestrito às informações fiscais de recursos humanos por entidades estranhas à administração tributária. Ou seja, o artigo 63, ele estabelece uma publicidade de uma matéria que é reservada pela inviolabilidade e intimidade da vida privada, ou seja, as questões tributárias. Pois bem, considerando consistência jurídica das razões apresentadas pelo Executivo, contrárias às ações e os dispositivos acima apontados, me permite discordar do relator da matéria, alicerçado da mesma forma que o governador do Estado, nos termos lançados na fundamentação do veto,
pois julgo não restarem dúvidas de que preceitos vetados são inconstitucionais e também contrários ao interesse público. A competência, na maioria das emendas apresentadas, são exclusivamente do Poder Executivo, razão pela qual acatar o veto representaria intervenção direta de um poder sobre o outro, que é vetado pela nossa Constituição. De outro norte, com a vênia branda, que destaco, as mudanças implementadas pelo PL 118/2023, ora vedada, encontram-se dentro dos parâmetros constitucionais que norteiam o exercício das prerrogativas inerente à atividade legislativa, ou seja, o poder de emendar projeto de lei deve atentar para o fato de que as faculdades não podem ultrapassar os quesitos constitucionais estabelecidos no nosso regramento nacional. Ou seja, o que eu digo é o seguinte, senhores deputados, o governo, a emenda à LDO é legítima, ela é muitas vezes praticada aqui nessa casa e ela tem cunho constitucional. Ela só deixa de ser legítima e constitucional à medida que essas emendas ultrapassem prerrogativas exclusivas do governador do Estado ou de regras que dependem de autorização do Conselho Nacional Fazendário. Neste contexto, senhores deputados, eu entendo como salutar a defesa dos princípios constitucionais inerentes à espécie e em respeito também à nossa Constituição do Estado, que a manutenção do veto é matéria que sobrevive a esta representação. Junto com o voto, apresentei um anexo que posso deixar disponível para cada uma de vossas excelências, inclusive em mesa, em que nós rebatemos cada um dos argumentos apresentados pelo relator no que concerne ao voto divergente. Mas eu registro, senhor presidente, que essa é uma posição protocolar do governo. Nós não vamos fazer disso aqui um cavalo de batalha, né? E também não poderíamos permitir que a matéria seguisse para a Comissão de Finanças sem as devidas observações, ou seja, sem a manifestação no que concerne às inconsistências constitucionais do que refere ao voto visto apresentado por Vossa Excelência. Só faço esse registro para que a minha mensagem de veto não seja aqui uma discussão interna. Ninguém vai levar isso para vencer ou para perder, mas o protocolo precisa ser estabelecido. Muito obrigado. Continue em discussão. Obrigado, deputado Ivan. Deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, pelo que a gente percebe, o veto parcial ele é muito bem trabalhado em especificar quais os argumentos do governo. Eu gostaria apenas de simplificar os senhores deputados que talvez alguém desejar também pedir vista para analisar essa questão com mais calma, porque os artigos vetados são o 6º, o 9º, o 29º, o 35º, o artigo também 47, 48, 50 e 63. E os principais argumentos trazidos aqui, não somente pela PGE, mas também pela Secretaria da Fazenda, Central de Atendimento ao Município e Casa Civil, são: primeiro, metodologia equivocada, vício de inconstitucionalidade. Só para resumir os senhores, no caso do artigo 29 e 35, também se fala em inconstitucionalidade dos incisos mencionados. No caso do artigo 47 e 48, se fala sobre ferir a independência dos poderes. O artigo 50 fere a razoabilidade. E o artigo 63, a inviolabilidade fiscal, a inviolabilidade do sigilo de informações, enfim. Então, esses 6 artigos vetados vêm muito fundamentados pela PGE, Secretaria da Fazenda, e eu gostaria de pedir aos senhores deputados que apoiassem o voto do deputado Ivan com relação a esses bons fundamentos apresentados, ou que, em caso, se algum dos deputados ainda tiverem dúvidas a esse respeito, que peçam um tempo a mais, não sei se é possível, regimentalmente, para analisar essa questão, porque realmente foi muito bem estudado esse veto apresentado pelo governo, e ele é muito pontual apenas naquelas questões que parecem mesmo ferir os assuntos de pauta desta comissão. Continue em discussão. Só faço uma observação que descobri agora o que significa o CAM, Comissão de Assuntos Municipais. Obrigado, deputado. Continue em discussão. Houve uma vista coletiva, eu quero ver a assessoria aqui, mas da minha parte não tem problema algum, é uma matéria muito complexa.
O meu voto foi embasado tecnicamente também. Eu quero deixar muito claro aos deputados, como se trata de emenda parlamentar e nós somos do Parlamento Catarinense, e quando é apresentado, se houve falhas, nós temos que, antes então de quando apresentar as emendas no orçamento, nós evitar que elas sejam aprovadas para depois não ver esse problema que acontece aqui. Mas diante disso, também como o Ivan falou, não quero fazer nada um cavalo de batalha, mas como se trata de emenda dos nobres parlamentares desta casa, que tem essa legitimidade através do voto, eu apresentei pela admissibilidade e rejeição dos vetos apresentados. Com relação ao pedido que sugeriu a deputada Ana, que até o PP me perguntou se é possível, eu tinha que ver com a assessoria, uma vez que só se manter à vista, né? Eu, da minha parte, quero deixar bem claro aqui com os nobres colegas da CCJ que eu não vejo problema algum de nós dar mais uma semana. Trata-se de uma matéria bem complexa. É só se manter o voto. Vamos fazer assim, mantenha a vista coletiva, tem o meu voto e o voto do Ivan. Na próxima discussão, pode ser assim? Vistas coletiva e o deputado Napoleão. Então tá. Agora eu passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes, que pediu aqui licença aos nobres colegas para relatar em primeiro lugar, uma vez que ele às 10h30 tem comissão de finanças. Com a palavra. Senhor presidente, caros colegas, cara colega, deputada Ana, é um privilégio estar aqui diante de todos. Um cumprimento muito especial ao deputado Zilli, é o avô do ano, nasceu ontem o netinho, Santiago, parabéns, felicidades. Atendendo ao requerimento verbal do deputado Sérgio Guimarães, que nos solicitou objetividade, vamos lá. Primeiro, um requerimento de diligência ao projeto de lei 73/2023, projeto de iniciativa do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a vedação de realização de hormonioterapia, terapia hormonal de processo transexualizador para menores de 18 anos e intervenções cirúrgicas de redesignação sexual ou readequação sexual para menores de 21 anos em Santa Catarina. Eu solicito, portanto, diligência deste projeto de lei à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, à Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, para que se manifestem sobre esse projeto de lei. Projeto de lei 73/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a vedação da realização de hormonioterapia, terapia hormonal do processo transexualizador para menores de 8 anos e intervenção cirúrgica de redesignação sexual e readequação sexual para menores de 21 anos em Santa Catarina. Há um pedido de diligências do deputado relator Napoleão Bernardes. Em discussão, os deputados que, não havendo quem queira discutir a matéria, eu coloco em votação por diligência. Os deputados que aprovam, permaneçam contas. Está aprovado. Requerimento de diligência ao projeto de lei 247/2023, também do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a proibição da discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Meu voto é no sentido de requerer diligência desse projeto de lei à Secretaria de Estado da Educação, à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, à Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, para que se manifestem a respeito, senhor presidente. Projeto de lei 247/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a proibição de discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Deputado relator Napoleão solicitou diligências. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao projeto 247/2023. Parecer o projeto de lei 257/2023, projeto de lei de iniciativa do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre o pagamento de fiança concedida por autoridade policial ou judicial via transferência eletrônica, bancária ou PIX. Esse é o relatório. Quanto ao voto, no âmbito da comissão, com análise delimitada aos aspectos da sua atribuição, ou seja, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, passa ao seguinte raciocínio. No que tange à constitucionalidade formal, não vislumbro qualquer óbice frente à hipótese da reserva de iniciativa da União ou do chefe do Poder Executivo. Isso posto, ainda no aspecto formal, na perspectiva deste relator, o objeto do texto em análise nada mais sugere do que a instituição da norma própria e sem repercussão financeira para a exigência de função adequada à realidade social, e que já considera a atribuição e competência típica do ente público, no que compõe o princípio da eficiência e em proporcionar a devida segurança dos servidores. No aspecto material, também assevero que o aprimoramento da forma de pagamento fornecida pelo ente público estadual não esbarra
nas disposições do processo penal. Isso porque a disposição aqui em análise está integralmente disposta em atenção à superveniência da lei superior, sem que extrapole as normas afetas à composição dos valores, por exemplo. Ademais, entendo que a proposta também não apresenta qualquer outro óbice de ordem legal ou regimental, e eu aproveito para rememorar aqui aos membros da comissão que nós diligenciamos esse projeto à Delegacia Geral da Polícia Civil e a opinião, né, da Delegacia Geral da Polícia Civil, do delegado geral, é pela aprovação dessa matéria. Não há óbice em relação à matéria, é favorável a essa matéria. Essa é a posição que nos veio aqui do Executivo. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 257/2023. Projeto de lei 257/2023, de autoria do delegado Egídio, que dispõe sobre o pagamento de fiança concedida por autoridade policial ou judicial via transferência eletrônica bancária, o PIX, no nome do Estado de Santa Catarina. O relatório e voto do deputado Napoleão é pela aprovação desta matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o PL 257/2023 aqui na CCJ. Por fim, relatório e voto ao projeto de lei 337/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que trata de promover uma política de monitoramento no ambiente escolar a partir da instalação de equipamentos capazes de registrar por vídeo e áudio as ações de alunos e professores. Na justificação, a autora relaciona como fundamento o histórico de violência no ambiente escolar contra professores e a crescente prática do bullying. Quanto ao voto, no âmbito desta comissão, procedo à análise da matéria, na minha visão, delimitada ao campo de atuação aqui do nosso colegiado, instituído nos termos do artigo 72 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Nesse sentido, em respeito ao entendimento recentemente fixado aqui pela CCJ, que considerou a juridicidade do projeto de lei 422 de 2019, mais tarde transformado na lei 18643 de 2023, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento e segurança nas unidades da rede pública estadual de ensino, eu entendo, salvo o melhor juízo, adequada à manutenção de tal análise, também endossada pelo colegiado no plenário, nos pareceres dos órgãos jurídicos que compõem o Poder Executivo e na própria sanção do ato pelo governador. Então eu entendo que o aspecto financeiro deva ser analisado pela Comissão de Finanças, o aspecto de mérito pela Comissão de Educação, como há precedentes formais, né, em termos de juridicidade, pela aprovação de matéria análoga. Eu voto aqui, no âmbito desta comissão, pela aprovação desse projeto de lei. Projeto de lei 337/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas salas de aula de ensino médio da rede pública e privada do estadual de ensino. Relatoria, deputado Napoleão Bernardes, vem pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Presidente, só uma dúvida. Esse projeto ele não entra naqueles demais que todos os que vinculavam alguma questão de segurança das escolas iria se remeter para aquela comissão que está discutindo com o governo do estado todos os processos que serão feitos no sentido de organizar uma lei geral de proteção nas escolas? Havia um acordo com a liderança, mas eu me lembro que teve, com relação a esse projeto, Ana, tu podia explicar que teve uma discussão só sobre esse projeto? Sim, eu discordo do deputado Fabiano, porque o projeto de câmeras do lado de fora da sala de aula já foi aprovado em plenário e sancionado. O projeto de câmeras dentro da sala de aula é mais análogo a este já aprovado, que se tornou lei, do que a todo o cronograma de segurança pública nas escolas, na minha concepção. Até porque a gente não está falando só sobre a segurança em relação a atentados, mas atentados violentos, que é o caso daquele projeto, daquela comissão, que visa coibir aquele tipo de crime bárbaro e muito excepcional. Aqui a gente está falando de algo muito mais rotineiro, como a violência contra os professores, que é o aluno jogar um objeto no professor e vice-versa, ou o bullying, intimidação nas escolas. E a gente até fundamentou o projeto com esse viés e não com o viés do combate aos atentados. 28% dos diretores escolares brasileiros relatam ter testemunhado situações de intimidação ou bullying entre os alunos, né? O dobro do que a própria OCDE indica que é comum em outros países. 10% das escolas brasileiras registram episódios de intimidação ou abuso verbal contra o professor e também de aluno contra aluno. E nada disso tem a ver com a contenção de crimes bárbaros, mas sim com o registro daquilo que pode acontecer dentro da sala de aula no sentido do bullying e da agressão entre os
membros da comunidade escolar. Então, eu, com todo respeito, gostaria de discordar do deputado Fabiano e não acredito que esse projeto tem que ser apensado aquele do Conselho, cujo objetivo é lidar com violências muito mais excepcionais e muito mais trágicas. Agradecer também o parecer do deputado Napoleão. Muito obrigada. Havia um acordo de líderes que todos esses projetos seriam deliberados naquele... Mas como se trata de um projeto, acho que estava tramitando anteriormente, daí vai para a educação e discute-se lá. Continua em discussão. Só queria fazer uma observação, não aproveitar o momento que aconteceu lá em São Paulo, e mais um ataque de um aluno, para fazer uma reflexão com Vossas Excelências. Quando acontece qualquer coisa no Brasil, a gente vai de 0 a 100, sabe? Aconteceu lá na Boate Kiss, daí nós vamos de 0 a 100. Nós botamos os bombeiros, tudo nos eventos, nós fizemos regra lá em Blumenau, os clubes do Cacetiro quase fecharam, de tanta exigência que os bombeiros fizeram. As casas noturnas, enfim, aí a gente vai de 0 a 100, assim, tipo naqueles carros Ferrari. Aconteceu aquele evento lá em Blumenau, a gente foi de 0 a 100 de novo, tipo uma Ferrari. Tem que botar câmera, tem que botar polícia, tem que botar isso, tem que botar aquilo. Aí, cerca elétrica, transformar as escolas num presídio. O cara passa para uma escola, você não sabe se é um presídio ou uma escola. Aí, nos Estados Unidos, que tem o maior índice de violência contra crianças, e essas ocorrências, pela facilidade que eles têm de acesso à arma também. As escolas não têm muro, não tem grade, tem monitoramento, e tudo acontece, as ocorrências cada vez mais. Em São Paulo, a câmera serviu unicamente para a gente ter as imagens do homicídio. Não é? Aí a gente tem as imagens para publicar na rede social da desgraça. É para isso que serve esse sistema de monitoramento, porque só serve para mostrar o passado. Eu sei porque todos temos em casa, né? Se alguém entrar lá na nossa casa, arrombar a casa, a gente tem a câmera para mostrar o passado. Então, as câmeras não têm... Não é o projeto de Vossa Excelência, quero deixar isso claro. Não estou falando aqui disso. As câmeras só mostram o passado, não tem poder preventivo absolutamente nenhum. Mas a gente correu para botar câmera em tudo quanto é lugar das escolas. Correu para botar a polícia. Aquele menino ali não tinha nem um exército. Se fosse uma escola militar, não tinha como impedir aquele tipo de massacre. Então, eu só faço essa observação, senhor presidente, para aproveitar o debate aqui, que eu acho que o deputado Campagnolo tem toda a razão com relação a monitoramento das salas de aula, porque eu fui professor há 14 anos e sei o que acontece nessa sala de aula. Então, só para concluir, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, sabe? Quando a gente se depara com um fato que não é corriqueiro. E, a partir desse fato, sair por aí tentando resolver de 0 a 100. Então, o que aconteceu ontem em São Paulo é prova evidente disso. O aluno era um aluno da escola, né, pelo que eu ouvi falar, era um aluno que entrou com policiamento, com segurança, com monitoramento, e o acidente aconteceu. Mas, enfim, faço isso só como reflexão, mas eu quero registrar aqui que o deputado Ana Campagnolo, o projeto tem outro viés, é um viés extremamente importante, é um viés até de contraponto, porque às vezes o que sai na rede social é uma visão só do aluno, e às vezes o que sai na rede social é a visão só do professor. E se nós tivermos esses monitoramentos, nós teremos a visão da verdade. E isso talvez seja importante para a qualidade da nossa segurança dos nossos professores. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o deputado Volney Weber e depois o deputado Sérgio. Bom, eu queria, nesse sentido desse projeto, eu acho muito interessante, porque inibe os folgados, inclusive os folgados. Isso que eu ia falar. Outra coisa, no dia de ontem, coincidência ou não, no dia de ontem eu visitei uma escola militar no município de Laguna. Quero aqui parabenizar lá no comando da escola o coronel Peterson, que foi comandante da nossa Polícia Militar da Regional D, Braço Norte, que é a minha região. Um comando exemplar, um comando que inovou e que automaticamente foi convidado para comandar essa escola. O que eu vi ontem nessa escola, realmente eu posso dizer assim, nós não precisaríamos câmera, Ana. Porque ali o aluno entra ali dentro sabendo que ele tem que respeitar, porque ali tem comando,
ali tem rigor, ali tem questão de hierarquia e funciona. Então, nós precisamos, muitas vezes, mostrar que aqui tem comando. Tem que bater na mesa. Não é bater no aluno, não é desrespeitar o aluno, é bater na mesa e dizer que aqui tem comando. E ali eu vi os alunos, todos em muito silêncio, uma escola organizada, muito, muito diferente do que as nossas escolas estaduais que temos aí, num grande número, ou na sua maioria absoluta, praticamente, pelo nosso estado afora. Aonde, inclusive, que os professores, na sua grande maioria, são professores civis. Mas tem comando, e nós precisamos de comando. Eu acho que tem que se entender que aqui tem um pai, aqui tem uma mãe, e que tem que ser respeitado. Assim como dentro da escola tem um comando. Esse comando é o diretor, é a sua equipe e tal, e tem o professor. Tem que ter comando. Os alunos têm que entender e saber que tem que ter respeito ali dentro. E hierarquia. Saber o que é hierarquia. Por que a escola sendo militar isso funciona? Fica essa pergunta. Por que a escola sendo militar isso funciona? Por quê? Porque tem o rigor. É rigor. E não é ser mal, é rigor. Então eu quero até parabenizar o nosso comando lá da Escola Militar no município de Laguna, Coronel Peterson, pelo excelente trabalho, pela organização, pela escola que lá encontrei, inclusive os alunos com um comportamento muito, 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 muito diferente do que a gente percebe e encontra pelo nosso estado afora. Presidente, só antes do Sérgio, porque eu tenho que dar quórum numa comissão aqui de finanças, porque tem que aprovar um projeto do governo e eu vou lá substituir a deputada Luciane, viu? Fazer o gesto pro governo. A minha única preocupação nesse projeto da deputada Ana, e eu concordo com ele, mas eu tenho uma ponderação, porque disso que o deputado Volney fala, uma escola, uma sala de aula que tem comando. Porém, uma vez, se você desrespeitava o professor, apanhava em casa dos pais. Hoje, se o professor levantar a voz com o aluno, ele é processado pelos pais. Então, no professor, muitas vezes, tentar comandar a turma e chamar a atenção, e vai ter que chamar de alguns alunos, ele vai correr um grande risco de ser processado pelos pais, justamente porque hoje se inverteram muitos valores com relação a essa situação do comando. Mas eu acho que esse projeto pode ser discutido nas finanças, e que vai depender de recursos, e tem que ser discutido na educação também. É que só uma palhinha, né? É que, na verdade, quem mija no poste é o cachorro, né? E as coisas estão invertendo, né? É o cachorro que está levantando a perna. Aliás, é o poste que está levantando a perna para o cachorro. É lamentável esse negócio aí. Com a palavra, o deputado Sérgio. Bom, presidente, eu ia falar basicamente isso. O projeto da deputada Ana é completamente meritório. Eu que sou filho de pai e mãe professores, deputado. Mas naquela época, lá em Tubarão, minha mãe era supervisora escolar no Colégio Hercílio Luz, um colégio centenário, onde os alunos respeitavam os professores. Ai daquele aluno que ousasse a responder, a ser malcriado. Hoje está tudo invertido. Hoje está uma bagunça. Então, essas câmeras protegem esses profissionais, a segurança jurídica, porque hoje é um confronto de versões. Se o aluno fala uma coisa, o professor fala outra, coitado do professor, rapaz. Então, deputado Ivan, eu discordo em parte da sua fala, porque tem que ter câmera sim. A gente não pode deixar a rédea solta, porque tá tudo virado, tá tudo invertido. Hoje, se um fedelho desse olha atravessado para um professor, fala alguma coisa, já dá o diabo, rapaz. O professor fica quieto, coitadinho, porque não consegue fazer o seu papel. A câmera vai inibir esses camaradas que vão para a sala de aula fazer bagunça, em vez de estudar. Então, concordo. Bom, eu estou falando de respeito de aluno com professor, fora as outras esculhambações, né? Mas tem que inibir, sim. É uma segurança jurídica, principalmente para os professores, que lá estão dando o seu melhor. Mãe do Pepe Colasso também, professora, sabe? Era época boa desses profissionais que trabalhavam. Hoje, para entrar numa sala de aula, lecionar, tu olhou atravessado, já é o inferno. E ainda chega em casa, fala pro pai, o pai vai lá encher o saco do professor. Essa é a realidade. Então tem que ter segurança jurídica, sim, para esses profissionais, tem que ter valorização em todos os aspectos. Deputado Pepe Colasso. Deputado Serginho, graças a Deus, a minha mãe era uma excelente professora de Educação Moral e Cívica, SPB, trabalhou com a sua mãe, no Colégio Hercílio Luz, em Tubarão.
Mas eu quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar o projeto da deputada Ana. Inclusive, eu assinei quando foi um pedido do gabinete para que fosse dada celeridade a esse projeto. Eu não vejo um projeto tão difícil de ser implementado, algo que seja surreal, porque hoje tu instalar uma câmera dentro de uma sala de aula, ela custa até mais barato que um ar-condicionado. E aí, pedindo vênias ao deputado Ivan, na qual eu tenho um respeito imenso, eu vejo que esse monitoramento ele poderia sim ser também um instrumento de evitar esses episódios que estão acontecendo aí no país, pelo mundo e aqui no nosso estado também. Até porque se tiver um sistema de monitoramento onde alguém possa estar acompanhando diariamente os movimentos que há pelas câmeras, às vezes se pode evitar até com mais facilidade do que um policial dentro numa escola. Eu acredito que pode ter uma situação dessa que possam ser preparados profissionais que acompanhem diariamente os movimentos que há dentro de uma escola, com as câmeras instaladas dentro de cada sala de aula, e lá você pode ver alguém que está invadindo, entrando dentro de uma escola, alguém que seja algo diferente, né, de não um funcionário que já atua dentro da sala de aula. Mas, enfim, isso é um debate mais complexo, mas nada se perde nós termos câmeras dentro das salas de aula acompanhando o comportamento dos alunos, dos professores. Hoje em dia, tudo quanto é lugar que a gente vai tem câmera, aqui onde a gente está tem, se a gente vai num shopping tem. A nossa vida, se nós formos discutir hoje, deputado Thiago Zilli, que isso tira a privacidade de alguém, a nossa vida já é uma vida sem privacidade. Nós estamos num novo momento da história da humanidade, que é o momento da tecnologia, e as nossas crianças já estão muito mais acostumadas a conviver com esse tipo de coisa do que nós. Então eu vejo que é um grande projeto que inova o Estado de Santa Catarina no quesito educação, e que o mais importante, na questão do custo-benefício. Vejo que não é um projeto que seja caro. Hoje, essas instalações não estão muito mais num custo elevado como tinha antigamente. Acho que hoje é algo muito real. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o parecer ao projeto de lei 337/2023. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. Agora passo a palavra para o deputado Sérgio Guimarães. Presidente, estou com 9 votos, vou tentar agilizar a vida aqui, tá? Então vamos lá. Requerimento de diligência ao ofício número 0026/2023. Trata-se de ofício, já li o número aqui, por meio do qual o Centro Terapêutico de Projetos Socioeducativos Arca Sagrada de Criciúma pretende a alteração da lei, que a declarou de utilidade pública estadual, em virtude da mudança de sua denominação para instituição de acolhimento provisório para a população em situação de rua e projetos socioeducativos Arca Sagrada, cumprindo o disposto na Lei 18.269, de 9 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Da análise dos autos, verifiquei que a entidade deixou de apresentar a Lei de Utilidade Pública Municipal atualizada. Por conta disso, pedimos diligência para que o Centro Terapêutico de Projetos Socioeducativos Arca Sagrada de Criciúma providencie o documento faltante, ou seja, a Lei de Utilidade Pública Municipal atualizada, presidente. Ofício 026/2023, de autoria da entidade social do Centro Terapêutico de Projetos Socioeducativo Arca Sagrada de Criciúma, solicitando alteração de lei. Ofício relatado pelo deputado Sérgio Guimarães solicita diligências. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o pedido de diligência ao ofício 26/2023. 0283/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo único da Lei número 18278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Dança de Garopaba. Também está faltando aqui, presidente, em base nas nossas análises, a falta de declaração de não remuneração da diretoria. Então, por isso, a gente também pede a diligência interna. A autora da proposta da lei, a deputada Luciane Carminati. Projeto de lei 283/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati.
que declara utilidade pública estadual Associação de Dança de Garopaba. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães apresenta pedido de diligência. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que aprovam pedido de diligência ao PL 283/2023 permaneça como se encontra. Está aprovado. Relatório e voto ao parecer de lei 0095/2023, autor deputado Márcio Machado. Dispõe sobre o dever de os estabelecimentos públicos e privados instalarem dispensadores de álcool em gel antisséptico, 70%, para higienização das mãos no âmbito do estado de Santa Catarina. Bom, analisando o projeto de lei sobre o exame que pretende legislar sobre a situação privativa, que é o tema, afronta, no nosso juízo, a autonomia política administrativa atribuída aos municípios, à luz do disposto do artigo 18 da Constituição Federal. Isso posto, considero que a proposta legislativa em tela apresenta vícios insanáveis de inconstitucionalidade formal. Por conta disso, votamos pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação determinada para o projeto de lei 0095/2023, presidente. Projeto de lei 095/2023, de autoria do deputados Márcio Machado, que dispõe sobre o dever de estabelecimentos públicos e privados instalarem dispensadores de álcool em gel antisséptico, 70% para a higienização das mãos, no âmbito do estado de Santa Catarina. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães apresentou o voto pela inadmissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam o relatório e voto do deputado Sérgio Guimarães permaneçam como se encontra. Está aprovado o voto e rejeitado o projeto. Quase todos os estabelecimentos hoje já têm isso, né? E é mais uma vez o Estado querendo legislar na iniciativa privada. Vamos lá. Relatório e voto ao projeto de lei 0295/2023 do deputado Márcio Machado. Institui o Dia Estadual da Paz e da Conciliação e altera o anexo único da Lei número 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado, para incluir referida data alusiva no calendário oficial do nosso Estado. Ante o exposto, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da continuidade de tramitação processual do projeto de lei 0295/2023, presidente. Projeto de lei 295/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o Dia Estadual da Paz e Conciliação. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o Dia Estadual da Paz e Conciliação na CCJ. Pronto. PL 0137/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre a venda e distribuição de sacolas plásticas e uso de embalagens para acondicionamento de alimentos e disciplina o uso de sacolas e materiais biodegradáveis ou biocompostáveis no estado de Santa Catarina. É um assunto, mais uma vez, polêmico, mas é outra vez o Estado querendo se meter na vida do empresário, enfim. Por isso, nós pedimos diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, com o propósito de trazer aos autos a manifestação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, da Procuradoria-Geral do Estado, bem como a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina e, claro, a Associação Catarinense de Supermercados e ao Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de Santa Catarina, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Presidente. Projeto de lei 137/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre a venda e distribuição de sacolas plásticas e uso de embalagem para condicionamento de alimentos e disciplina o uso de sacolas e materiais biodegradáveis ou biocompostáveis no estado de Santa Catarina. O voto apresentado pelo deputado Sérgio Guimarães é por pedir diligência. Coloco em discussão, deputado Ivan Nats. Presidente, só uma parte. Desculpa. Também diligência a Biplast, Fiesc, Fecomércio, FCDL. Meu Deus, vai levar 6 meses para voltar. Até para o pai do Badanha. Com a palavra, deputado Ivan Nats.
Senhor presidente, senhores deputados, eu assim, já deparei várias vezes com esse debate. Quem foi vereador aqui sabe que isso aí é um assunto também que de volta e meia circula nas câmaras de vereadores. O fato é que é um debate que precisa ser feito. O mundo inteiro cobra pela sacola plástica nos supermercados. O mundo inteiro faz isso. Qualquer parte do mundo, se você quiser levar uma sacola plástica para casa, você tem que pagar por ela. Aqui no Brasil, o sujeito faz um monte, levar para fazer saco de lixo, passa a mão no monte. É três produtos, 3 sacolas. Vamos trabalhar a realidade. A realidade que a gente vive é essa hoje. E não é intervenção na economia. É simplesmente uma nova forma de ver o processo. Ninguém está acabando. O delegado Egídio não me deu procuração para tratar esse tema. Mas esse tema é um tema que precisa ser enfrentado aqui na casa. E já passou. Já passou. Por quê? Porque eu disse, o mundo inteiro cobra pelas sacolas que são comercializadas. O objetivo qual é? É conscientizar as pessoas para o uso racional do plástico. Esse é o objetivo. O uso racional do plástico. Elas têm preço simbólico. Quem vai, por exemplo, vamos falar aqui nos países daqui da América Latina, nos Estados Unidos, na própria Argentina. O sujeito quer levar para casa uma sacola, tem que pagar. E o preço é simbólico. É simbólico. Oi? É simbólico. Por quê? Porque tem o viés do combate à distribuição do plástico. Então, eu não vejo assim, né, como uma intervenção direta do Estado, eu vejo como uma grande oportunidade de chamar o tema para o debate. E também me preocupo com o excesso de diligências. Me preocupo com o excesso de diligências. Por quê? Porque as diligências chegam aqui e poucos têm acesso, pouco se lê dessas diligências. Pouco se lê dessas diligências. Eu acompanho há muito tempo aqui o parlamento e sei, e muito raras vezes se trouxe um voto no que trouxe a diligência. Principalmente as governo das entidades de classe. Eu só faço esse registro para dizer que esse é um tema importante. Com a palavra, deputado Volney Weber. Muito bem. É um assunto bastante pertinente, mas vale lembrar aqui que o problema não está no plástico. Eu tenho falado aqui nesta casa. O problema, me desculpe, o problema está no porquinho de 2 pernas. Da forma como conduzir o processo. Quando a gente vê o Réveillon, as garrafas de champanhe, que o pessoal corta os pés na praia, as latas de cerveja, papel e picolé e assim por diante e tal, e plástico. Porém, a gente não enxerga ali nota de R$100 e nem de 10. Tenho falado, isso nós não vamos encontrar em barriga de baleia e de nenhuma espécie de peixe que tem no mar. Porque tudo é polêmico, por quê? Porque a sacola, ela é o vilão devido que ela armazena todos os outros lixos. Então, é ela que aparece. É a sacola que aparece. Tudo bem que nós temos que ter um uso racional. Que podemos levar ar-condicionado na mesma sacola muitos outros produtos. É um abuso também. Agora, a sacola aparece porque dentro dela está o lixo. Todos os outros. Então, ela que aparece. Vale lembrar que nós temos empresas que fabricam isso e que o plástico é solução. Ela é solução por muitos e muitos anos. Agora, aqui está falando, deputado Ivan, da proibição de venda ou distribuição gratuita de sacolas e embalagens similares à base de polietileno e similares. 12 meses para adequação. Vale lembrar que uma empresa do segmento, e aqui eu posso falar de cadeira, porque eu sou empresário do segmento do plástico, não fabrico sacola, mas sou um reciclador,
que o equipamento instalado numa empresa, primeiro que ele precisa aí de 10 a 15 anos para sua depreciação total, pelo volume de investimentos. São investimentos volumosos para fazer a transformação do produto. E esse equipamento não é o mesmo equipamento que vai processar um produto biodegradável ou biocompostável. Então, é outro equipamento. Hoje, todos os produtores de sacola praticamente já produzem o biodegradável e também o convencional. Por quê? Porque tem que ter uma linha de transição, de transformação, de mudança de equipamento, de mudar o seu parque fabril. Porque se buscar aqui 12 meses, vai ser uma quebradeira do sistema. Uma quebradeira daqueles que não estão produzindo nada aqui ilícito. Nada ilícito. Então vale lembrar que são produtos que oportunizam e facilitam a nossa vida. Porém, eu não vejo nota de R$100 na calçada, nem de 50, nem de 20, nem na beira da praia, e nem indo para o rio e barriga de peixe. Só vai a sacola, vai as partículas de pneu, vai a bicicleta velha para o rio, vai o roupeiro velho para o rio, porque não é só isso. Tem de tudo aí, tem de tudo. Então, vale lembrar que está faltando aqui comportamento, disciplina, educação. Educação até eu vou discordar um pouco, porque os nossos professores educam. Está faltando rigor na lei para aqueles que depositam plástico ou qualquer lixo de qualquer jeito. E a política pública da lei federal dos resíduos sólidos, que é empurrado de barriga por muitos e muitos e muitos anos. Acho que chega essa parafernália aí. A responsabilidade para cima dos gestores municipais para fazer a coleta seletiva, para botar equipamentos que possam fazer a coleta de forma adequada, que possam fazer o centro de triagem, e que dentro do centro de triagem possam trabalhar aqueles que vão na madrugada catar latinha, catar sacola, catar litrão de Coca-Cola e PET e assim por diante, mas que dê um local adequado para eles buscar o seu trabalho, o seu dia a dia e buscar ali seu ganho familiar, dentro dos centros de triagem. É isso que está faltando. O poder público, através dos municípios, construir o centro de triagem, fazer a coleta seletiva e triar realmente o que é lixo, que eu não digo que é lixo, é dinheiro, que hoje está indo para o aterro sanitário, para os lixões, enterrando dinheiro com dinheiro público. É isso que tem que parar. É isso que tem que parar. E parar com essa parafernália de proibir produtos que vêm a nos oportunizar um bem-estar melhor. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra a deputada Ana Campaiolo. Deputado Sérgio, seu parecer é pela inadmissibilidade? Não. Pedido de diligência. Certo, pedido de diligência. Apenas eu gostaria de fazer um comentário breve, porque a reunião já está se estendendo bastante. A quantidade de legislações que engessam o empresariado e até as liberdades individuais, baseadas sempre nesse pressuposto ambientalista, de preservação do meio ambiente, é absurda. Há 10 anos isso acontece, os últimos 5 anos isso pior ainda, mas desde o Eco 92 no Rio de Janeiro, cada dia que passa o ser humano tem menos liberdades. Trocaram, primeiro, um exemplo muito bobo, colocar o palito de dente dentro daquele plástico, vendendo um plásticozinho. Aí troca o canudo de plástico pelo canudo de papel, que é horroroso, não dá para tomar nada com aquele canudo. E coloca o canudo de papel dentro de um plástico. É uma coisa absurda. Incoerência. Então, assim, eu apenas queria pedir aos senhores deputados que, a partir de hoje, se atentassem a isso. A quantidade de vezes em que a nossa liberdade e o nosso bem-estar, como usou muito bem a expressão do deputado Volney, é solapada por pautas que supostamente visam a preservação ambiental. Isso aí é crescente e insuportável. Continua em discussão, deputado Volney. Senhor presidente, só solicitar aqui da possibilidade de diligenciar, não vou diligenciar para o pai do Badanha, não, mas para o Simplast, para o Sindicato do Plástico de Santa Catarina, também possa ser diligenciado para que eles possam contribuir com as informações do que representa esse segmento em Santa Catarina. Já foi pedido aqui também, deputado. Simplast. Sindicato da Indústria de Material Plástico? Sindicato. É isso aí. Simplast. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação, pedir diligência. Os deputados que aprovam nessa Consim está aprovados pedir diligência ao projeto de lei 137/2023. Tocamos? Toca, deputado. PL 0313/2023. Isso aqui é um pedido de diligência. Pessoal, respirem. De autoria do deputado Emerson Stein, que declara de utilidade pública
a Associação de Pais e Amigos do Esporte Neutrentino de Nova Trento e altera o anexo único de Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para nele fazer constar o nome de tal entidade. Posso terminar aqui, deputado? Me perdi aqui. Zero. Então eu voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação, presidente. PL 303/2023, de autoria do deputado Herbert Steins, que declara utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Esporte Neutrentino de Nova Trento. Parecer do deputado Sérgio é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o PL 313/2023 na CCJ. 0284/2023, o PL de autoria do deputado Lunelli, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Vamos direto ao voto. Voto pela admissibilidade, senhor presidente. Projeto de Lei 284/2023, de autoria do deputado Nunelli, que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani, de Jaraguá do Sul. Voto do relator, o deputado Sérgio Guimarães, é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. PL 0374 de 2023, de autoria do deputado Ivan Nats, esse moço que está aqui ao meu lado, que institui o mês Setembro Branco, dedicado à conscientização pela paz. E altera o anexo 1 da Lei número 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Vamos ao voto pela admissibilidade. Admissibilidade, presidente. Admissibilidade. É da paz, tá doido, rapaz? O projeto vem de encontro ao deputado Márcio Machado, que é o Dia Estadual da Paz e da Conciliação, daí faz um evento único. PL 374/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que institui o mês Setembro Branco, dedicado à conscientização pela paz. Projeto de relatoria do deputado Sérgio Guimarães é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir esse projeto, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Vamos ao último projeto. PL 0143/2023, de autoria do deputado Maurício Scudilarc, que altera o artigo 3 da Lei 18.337, de 6 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o programa Time da Defesa, de ação interdisciplinar com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e uso de drogas nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências. Eu vou falar um pouquinho aqui do bullying, que corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Vou falar do bullying, que é o principal, mas vamos direto ao voto aqui, gente. É importante a apresentação de uma emenda substitutiva global ao texto para o fim de adequá-lo às disposições da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências, regulamentada pelo Decreto número 1414, de 1º de março de 2013. Ante o exposto, voto nessa comissão pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira Secretaria da Mesa para o projeto de lei 0143/2023,
nos termos de emenda substitutiva global que ora eu apresentei. Projeto de Lei 143/2023, de autoria do deputado Maurício Cudilar, que altera o artigo 3º da Lei 18.337, de 22, que dispõe sobre o programa Time da Defesa de Ação Interdisciplinar, com o objetivo de prevenir e refutar qualquer tipo de violência escolar e doméstica, abuso sexual e uso de droga nas escolas estaduais da rede pública e adota outras providências. Projeto relatado pelo deputado Sérgio Guimarães, onde apresentou um substitutivo global ao presente projeto. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam o relatório e voto com o substitutivo global do deputado Sérgio permaneçam como se encontra. Está aprovado. Muito obrigado. Agora Acabou? Acabou. Passa a palavra para o deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, eu tenho apenas um projeto, na verdade não é projeto de lei, é um projeto de emenda à Constituição, apenas um para analisar no dia de hoje, não é por falta de trabalho, até porque o meu gabinete está trabalhando muito aqui pela CCJ e já eliminamos praticamente todos os ofícios que temos lá. O relatório e voto a proposta de emenda à Constituição 0001/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe e outros deputados, com a relatoria desse deputado. A proposta de emenda à Constituição, ele tem a finalidade de alterar o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado para o efeito de garantir apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado. Também a Sociedade de Cultura Artística, SCAR, dando seu notório e relevante papel no cenário cultural e musical catarinense. Essa sociedade apresenta características semelhantes àquelas das entidades referidas. É uma entidade fundada em 1956, a qual cumpre a função social de estimular a cultura regional, contribuindo para a promoção da cultura e das artes, por meio de oferta de bolsas artísticas, da formação artística nas artes plásticas, dança, música, teatro e audiovisual, na produção e promoção cultural e na qualificação de plateias. Anualmente, a SCAR oferece em suas dependências cursos de artes para mais de 2.500 alunos por ano. Também faz a gestão e execução de projetos de manutenção da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul, onde mais de 150 músicos se dividem entre esses núcleos de produção cultural, oferecendo à comunidade concertos gratuitos. A SCAR conta com mais de 17 salas de aula, feitas para atender as mais diversas modalidades artísticas, incluindo laboratório e uma sala de cinema para aulas de audiovisual, e ainda possui um dos principais e mais bem equipados teatros do Estado, com equipamento de última geração e equipe técnica capacitada. Para mais, cabe ressaltar também que a entidade é referência nacional por dispor de infraestrutura física e equipamentos adequados a qualquer tipo de evento, inclusive evento de esporte internacional. Por tudo isso, relatado aqui por esse deputado, tanto na questão da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa, como também do mérito, o meu voto vai pela aprovação da PEC 0001/2023. PEC 001/2023, de autoria do deputado Maurício Peixe, que altera o inciso 6º do parágrafo único do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de incluir a Sociedade de Cultura Artística na concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro por parte do Estado e entidades culturais. O voto do deputado Pepe Colasso é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Com a palavra, Ivan Nats. Senhor presidente, eu vou solicitar vistas em gabinete para estudar a possibilidade de a gente estabelecer aqui a primeira súmula da nossa casa para regulamentar esse tipo de procedimento. Porque se a gente fizer para cada entidade uma inclusão na Constituição do Estado, cada vez que vem uma entidade a gente incluir na Constituição, a gente vai emendar a Constituição, vai faltar folha. De sorte que eu vou solicitar... Certo, era fazer um só, né? Isso, fazer um... Eu vou pedir vênia ao deputado Colasso para pedir vistas para a gente construir uma... Vistas concedidas ao deputado Ivan Nats, onde vai preparar uma súmula aqui para a CCJ. Agradecido, amigo. Com a palavra, deputada Ana Campagnolo, para relatar seus projetos. Obrigada, senhor presidente. Eu vou colaborar para a alegria de todos com o princípio constitucional da celeridade. Os meus dois projetos de lei
os dois projetos de lei sob minha responsabilidade, já adianto aos senhores que o nosso parecer é apenas uma diligência. São os projetos 344, de autoria do deputado Emerson Stein, que veda instituições financeiras, correspondentes bancárias e sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por intermédio de pessoa física ou jurídica, a realização de qualquer atividade de telemarketing ativo de conteúdo de publicidade, oferta, manifestação pendente para convencer aposentados, pensionistas e titulares. E também o PL 349, 2021, do deputado Maurício Scudlac, que dispõe sobre os conselhos comunitários de segurança pública. Então, respectivamente, nós diligenciamos o projeto de lei do deputado Emerson Stein, à Procuradoria-Geral do Estado, através da Casa Civil, e ao PROCON, e o projeto de lei do deputado Maurício Scudlac, à Procuradoria-Geral do Estado, também através da Casa Civil, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Fazenda. Projeto de Lei 344/2023, de autoria do deputado Hermes Steins, que veda instituições financeiras correspondentes bancárias e sociedades de arrendamento mercantil, diretamente ou por intermédio de pessoa física ou jurídica, a realização de qualquer atividade telemarketing ativo com conteúdo de publicidade, oferta, manifestação tendente a convencer aposentados, pensionistas e titulares de benefício de prestação continuada a contratar empréstimo e financiamentos a qualquer natureza no nome do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. E o projeto de lei 349/2021, de autoria do deputado Maurício Scudlac, que dispõe sobre os Conselhos Comunitários de Segurança Pública e da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e seus filiados, reconhece o relevante interesse coletivo e importância social das obras e adota as outras providências. Ambos os projetos relatados em conjunto pela deputada Ana Campelo, o qual apresentou o pedido de diligências. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Volney Weber e deputado Thiago Zilli pediram escusas a todos nós aqui, retiraram de pauta seus projetos em virtude de agenda no governo, então estão sendo retirados de pautas e já automaticamente pautados para a próxima sessão. E eu passo a palavra agora ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, deputada Ana, colegas deputados, a quem nos acompanham. Eu vou começar aqui, presidente, no extra pauta do relatório e voto ao ofício 0025/2023, que trata sobre o Estatuto da Celesc, atendendo aqui o pedido do doutor Júlio e do doutor Felipe, que choraram, imploraram, rezaram, fizeram novena, né? E aproveitar aqui também a presença do Paulo Horn, que representa os empregados junto ao Conselho de Administração da Celesc, a Ingrid, que representa o Sindinorte, o Antônio, que representa também o Stiel. E como o relatório tem 140 páginas, eu acho que a gente até o meio-dia termina. Mas, enfim, o relatório trata do Estatuto da Celesc, que ele precisa de aprovação legislativa, e o meu voto, senhor presidente, é pelo parecer favorável ao projeto de lei conforme enviado pelo governo do Estado, é pela aprovação na forma do projeto de decreto legislativo que ora apresento. O projeto de decreto legislativo, ele diz o seguinte: autoriza os representantes do Estado de Santa Catarina no Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina a votarem na proposta de alteração do Estatuto Social a que se refere o ofício 0025/2023. Artigo 1º. Os representantes do Estado de Santa Catarina, membros do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina, S.A. Celesc, ficam autorizados a votar a alteração do Estatuto conforme o anexo único desse decreto legislativo decorrente do ofício 0025/2023 desta Assembleia Legislativa e oriundo da mensagem governamental número 162, de 12 de setembro de 2023. Artigo 2º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões. E o anexo único do Estatuto Social atualizado de acordo com as alterações aprovadas pela Assembleia Legislativa. Qual é o nome? 0025. É o ofício 0025. Conforme deliberado na sessão anterior, o ofício 0025/2023, pedido de extra pauta, estava pautado para a sessão subsequente, que era na data de hoje, então o voto do ofício 025/2023 é para ser apresentado no dia de hoje.
Encaminha minuta de alteração do Estatuto Social das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, para que seja deliberado o voto dos representantes do Estado e Conselho Administrativo aludido à entidade. Relatório e voto foi apresentado pelo deputado Ivan Nates pela admissibilidade. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Fabiano da Luz, desculpa, amigo. É da Luz, Fabiano da Luz, já foi, a relatoria já foi por isso. Luz, Celeste. Então, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o ofício 025/2023 aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho aqui o relatório e voto ao projeto de lei 265.3/2022, de autoria do deputado Mário Mota, que visa alterar a Lei 17.292, de 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, com o fim de incluir, nos termos da Lei 18.508, de 5 de setembro de 2022, na categoria de pessoa com deficiência, aquelas com má formação congênitas, fissura labiopalatina e ou anomalias crâniofaciais e as síndromes correlatas, salvo as consideradas passíveis de reabilitação. O autor fez toda a justificação. O voto, ele tem o parecer favorável pela sua continuidade na forma da emenda substitutiva global. A substitutiva global, ela apenas acrescenta, então, no artigo 1º, no item 9, fissura labiopalatina e ou anomalias craniofaciais, salvo aquelas consideradas reabilitadas. Então, senhor presidente, parecer é favorável com emenda substitutiva global. 265.3/2022, favorável com emenda substitutiva global. Projeto de lei 265/2023, de autoria do deputado Mário Mota, que altera a lei 17.292/2007 para equiparar as pessoas com malformações congênitas, fissuras labiopalatina e ou anomalias crâniofaciais ou deficiências físicas a pessoas com deficiência nos termos da lei 18.508 de 2022. Projeto relatado pelo deputado Fabiano da Luz vem pela admissibilidade com substitutivo global. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Só Desculpa. queria fazer uma observação. À vontade, deputado. Eu registro aqui minha preocupação da Assembleia Legislativa legislar sobre esse tema. Tema que é competência do Conselho Nacional de Medicina, é competência dos órgãos nacionais. Vai pedir vista? Não, não vou pedir vista porque eu acho que isso aí é uma matéria que deve ser discutida lá na Comissão de Saúde. Mas não quero passar despercebido. É bom fazer o registro. Porque, sabe, essa Assembleia começa a legislar o que é doença e o que não é doença. Isso aí é um negócio que, com respeito aos meus colegas, eu acho que quem diz que é doença, o que não é doença, é o Conselho de Medicina. São os médicos que dizem isso. Então, faço só esse registro. Boa observação e para nós ficarmos atentos e os nobres colegas também, né? Nós estamos parados lá na Comissão de Finanças com um projeto discutindo. Tem um de fibromialgia aí. É ou não é doença. Agora nós aqui, imagina eu, discutindo se isso é ou não é doença. Doutor Vicente Carol Preso, médico, disse que não é. Então, só faço essa observação para os próximos projetos. Continue em discussão. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se conta. Está aprovado com o substitutivo global do deputado Fabiano da Luz. Os outros três eu vou acordoar um atrás do outro, que nem patada de canhoto, presidente. O requerimento de diligência, projeto de lei 266/2023, de autoria do deputado Mário Mota, que pretende alterar a lei 18.233, de 25 de outubro de 2021, que assegura a presença de acompanhante em internação hospitalar de pessoa com deficiência acometida de Covid-19, incluída a portadora de transtorno do aspecto autista, nas redes pública ou privada de saúde do Estado de Santa Catarina, para ampliar a outros casos de internação em isolamento por precaução de contato. Diligência a Saúde, Procuradoria-Geral do Estado, Federação das Santas Casas, Hospitais, Entidades de Filantrópicas do Estado, Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina. O 268/2023, também do deputado Mário Mota, ele altera a Lei 18.078,
dispõe sobre o direito à visita virtual de familiares a pacientes internados em decorrência do novo coronavírus para proporcionar a abrangência aos pacientes em isolamento por precaução de contato ou que estejam impossibilitados por outros motivos de receber visitas, estando internados em enfermarias, apartamentos e unidades de terapia intensiva. Diligência vai para praticamente os mesmos órgãos, né? Hospitais, associações, Secretaria da Saúde. E também o 0023-2023, do deputado Massoco, que pretende alterar o artigo 9º da Lei 831, de 31 de julho de 2023, que institui o programa Universidade Gratuita para o fim de incluir no programa cursos de graduação novos já autorizados. Essa matéria já foi lida, é uma matéria recém-aprovada. Esse veto aqui foi o próprio governo que retirou este item, que o deputado Massoco quer incluir, né? Ou seja, as universidades, a partir do momento em que elas formam a primeira turma, passam a ser reconhecidas. Ele quer conceder o benefício já no início do curso. Então, diante do exposto, eu encaminho lá a Secretaria de Educação, Procuradoria-Geral do Estado, a ANPESC, que é a Associação das Mantenedoras Particulares do Estado de Santa Catarina, para que se manifestem sobre o projeto de lei. Projeto de Lei 266-2023, de autoria do deputado Mário Mota, 268-2023, de autoria do deputado Mário Mota, e Projeto de Lei Complementar 023-2023, de autoria do deputado Massoco. 3 projetos relatados pelo deputado Fabiano da Luz, ambos os projetos pedi diligência conforme ele relatou aqui na CCJ. Eu coloco aqui, peço permissão para os nobres colegas, botar todos em votação coletiva os pedidos de diligência. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os pedidos de diligência. Está aprovado em todos os 3 projetos de pedido de diligência. Deputado Napoleão Bernardi já fez a relatoria, agora passo eu a relatar os 4 projetos ora pautados. O primeiro é o projeto de lei complementar 024/2023, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que cria, transforma e extingue cargos do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina e altera a lei complementar 90 de 93. Avoquei o referido projeto, é apresentado pelo Tribunal de Justiça, encaminhado pelo governador do Estado, que a proposta em seu artigo 4º sobre as atribuições dos cargos criado pelo inciso 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13. Não é esse? É esse? É esse, sim. Que adequa as tabelas e o anexo da Lei Complementar de 90/2023, em decorrente de criação da transformação e extinção de cargos promovidas pelo projeto e análise. Apresenta a fonte de custeio, decorrendo da proposta legislativa, com advindo dotações próprias do orçamento do Poder Judiciário. Observa ainda que o processo legislativo sob exame vem instruído com certidão do Poder Judiciário catarinense, dando conta que a minuta do texto legal perseguido foi aprovado por unanimidade no órgão especial da sessão ordinária do TJ. Projeto matéria do Poder Judiciário, apresenta toda a legislação pertinente, mas para mais elencar a matéria para os nobres deputados, ele transforma os cargos de juiz de direito distribuídos na comarca de Curitibanos, elevando a instância final para a instância especial, releva-se em conformidade com a ordem constitucional vigente. Quanto ao aspecto da legalidade, não viola nenhuma disposição infraconstitucional e atende à lei de responsabilidade fiscal. No que tange ao pressuposto da juridicidade, regimentabilidade técnica, ao meu ver, está apta pela tramitação. No mérito, atende todos os artigos do regimento interno em questão, e no meu voto é pela admissibilidade e tramitação normal e no mérito pela aprovação. Então eu coloco em discussão o projeto de lei complementar 024/2023 nos termos apresentados pelo meu voto. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei complementar 024/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O outro é o projeto 203/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que altera o anexo 1 da Lei 16.720, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito de Santa Catarina para denominar Aeroporto Regional da Serra Catarinense
Aeroporto Ricardo Cel Wagner, no município de Correia Pinto. Em síntese, a referida emenda visa alterar o anexo 1 para designar o município sede Correia Pinto e terminalização do aeroporto. Aduz o autor que a Associação de Municípios da Região Serrana, juntamente com a Associação Empresarial de Laje, Câmara de Gente Logística, Conselho de Turismo da Serra Catarinense, visando fortalecer o turismo da Serra Catarinense, solicitou a alteração da denominação. O meu voto nessa fase cabe à Comissão de Justiça a análise da emenda substitutiva global ao evento 8 quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade. Da análise da emenda acima descrita, observa-se que encontra-se plenamente rígida em seus aspectos constitucionais e legais. Quanto aos demais aspectos de observância obrigatória dessa comissão, também não vislumbra qualquer impedimento para encaminhamento da matéria. No voto pela aprovação da continuação da tramitação do projeto de lei 0203/2023, nos termos da emenda substitutiva global apresentada em plenário no dia 10 de outubro de 2023 pelo autor, deputado Lucas Neves. Então eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado. O PL 0272/2023, de autoria do Governo do Estado, estou retirando de pauta. E, por fim, o projeto de lei 364/2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, que denomina vereador Júlio César Colombo o trecho entre o anel rodoviário de Criciúma, SC 445, entrocamento para Siderópolis, e SC 447, entrocamento para Nova Veneza, localizado no município de Criciúma, e altera o anexo 1º da Lei 16.720/2015. Meu voto é bem simples, vou direto ao voto, é pela admissibilidade da continuidade de regimentação do projeto de lei na forma de uma emenda substitutiva global que apresento para adequação da matéria. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem contra. Está aprovado o referido projeto aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo mais nenhum projeto relatado, declaro encerrada a presente sessão, marcando uma para a próxima terça-feira em hora regimental. Agradecer aos deputados, assessores e todas as pessoas que nos acompanham até a presente hora aqui na TVA. Está encerrado e agradeço a presença de todos e tenham toda uma boa semana.